Neste bloco, vamos abordar algumas discussões narrativas do filme, a partir do nosso convidado e dos nossos debatedores. Ângelo, uma coisa interessante que eu percebi na obra de Fellini são os aspectos simbólicos, começando pela água. O filme começa com a personagem sendo jogada dentro da água por um de seus amores, sendo enganada, e a água tem um papel muito importante no filme porque ela aparece novamente numa mesma situação. E a gente pode pensar a água também como aquilo que purifica, né, e que nos faz renascer. Como é que você lida ou sentiu esses aspectos simbólicos na obra de Fellini? Da mesma forma que você faz essa abordagem com a água, eu posso sentir através da música. É interessante falar também, por exemplo, a Itália é um país de muitos dialetos. Então você percebe, para quem viveu e conviveu com a língua italiana e as suas variações da fonética, digamos que na Sicília se fala, mas se coloca na televisão subtítulo no italiano fiorentino. Então muda muito. Então tem percepções dentro da obra de Fellini do ponto de vista de como Noites de Cabiria, que diz muito respeito à questão de Roma. Roma foi um império, a cidade das cidades, a grande conquistadora, que está por terra, né? Então essa questão a gente começa com o surrupio da bolsa e ela é jogada no Tibre, né? E novamente ela está já no final do filme com a mesma questão de ver o sol se pondo com a água novamente. Eu acredito que essa simbologia é muito da cabeça dele também. Ele tem, o Fellini, ele mergulha no seu imaginário. Você também vendo a questão da biografia, a questão da vida, da família. Então ele traz essas coisas das mais simples possíveis que você passa, você e qualquer, e transforma. Eu acredito que isso aí é a grande sacada da obra dele, de fazer essas coisas simples, essas simbologias se transformar no que a gente pôde ver através desse filme, né? E o elemento água, ele está presente na história de Cabiria já há muito tempo. Não apenas no caso de Noite de Cabiria, né? Porque a história dela começa a ser contada em um filme de 1914, sim, do diretor Giovanni Pastrone, o filme homônimo a ela, Cabiria, né? Um épico, onde ele traz a história e a narrativa da história da Cabiria em meio a um cenário de guerra entre Cartagena e Roma. Então Cabiria ela é sequestrada e ela retorna a Roma. Então essa presença da água, das coisas além mar, estão presentes desde essa primeira leitura da personagem. É interessante também perceber que, apesar do filme narrar a história de uma prostituta, né, você quase não percebe que Cabiria é uma prostituta. Fellini tratou essa questão de forma muito delicada. Talvez, eu acredito que não tenha sido por tabu ou qualquer coisa do tipo, mas porque ele quis abordar a personagem para além, né, do estereótipo da prostituta. Então você vê Cabiria, antes de qualquer coisa, como um ser humano, e você consegue se identificar com ela em diversos momentos do filme. Tanto pelo brilhantismo da atriz, Giulietta Masina, né, que é esposa de Fellini, foi casada quase 50 anos com ele, como pela forma como o filme foi escrito, né? Pela forma como o filme foi dirigido. Então, é muito interessante você assistir Noites de Cabiria e não conseguir perceber que o filme narra a história de uma prostituta. É tanto interessante, se vocês lembram, quando ela encontra com o famoso ator de cinema, que ela diz: eu quero uma fotografia autografada, que é para a Wanda e minhas amigas, provar que eu estive com você. Então, eu estou me superando, né? Eu sou pequenininha, meias, sapatinho, boneca, casaco de pele poído, tudo mais, né? Mas interessante, quando eles vão para o nightclub, que começam a dançar um mambo, então se ela fosse, na verdade, uma prostituta, ali se começaria todo o ritual, digamos, que precede o acasalamento. E o que não acontece, ela libera ele, cai num bambo, todo um tchá-tchá-tchá, e vai, e ele fica ali passando, mas quem é essa? O que é que ela está fazendo? Então desmistifica essa questão da prostituta, né? Eu acho muito interessante essa visão.
E aí eu acho também que é a forma como o Fellini trabalha, né? Trabalha no sentido de lhe passar emoção, de lhe passar emoção e ao mesmo tempo de não desumanizar uma figura Sim. ou uma profissão, né? Isso é muito interessante em Fellini. Se você remete ao filme que antecede, Noite de Cabiria, que é Um Abismo do Sonho, que aparece também a Cabiria, né? Quando aparece de fato, você vai perceber que ela também é muito humana, né? Ela vai socorrer um senhor que acabou de perder a mulher, né? E aí demonstra toda essa questão, assim, não é a profissão que denota o caráter dela, mas sim o método dela, né? As questões internas dela, né? Tanto é que, assim, ela vem, como o Camilo ressaltou, você não tem nenhum momento em que é posto essa característica dela em tela. Sim, sim. Próximo ao término do filme é que ela vem dar um beijo. É. Ela tem o primeiro beijo, então é até meio chocante, porque é uma coisa tão terna e romântica, né, que você fica... É como você, naquele momento, você faz uma autoanálise, assim, você diz... Você chega a se lembrar, você diz, poxa, mas ela não era uma prostituta e tal. Você acaba entrando em parafuso, assim, você começa a ter um dilema ali. E ela é muito mais ligada ao amor do que ao sexo, denotando que existe uma diferença muito grande entre o sexo e o amor. Mas a gente continua essa discussão no próximo bloco. Vamos para o intervalo e já voltamos.